Jean-Claude Juncker já foi indicado pelo Conselho Europeu para ser o próximo presidente da Comissão Europeia. O nome vai ser ainda votado no dia 15 no Parlamento Europeu. Juncker sucede assim a Durão Barroso, que esteve 10 anos à frente da Comissão. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Que balanço faz de uma década com um português, ou este português, à frente da Comissão Europeia? Bom dia, Luís, bom dia a todos. Bem, é um balanço de má memória, 10 anos de má memória, quer para a União Europeia, quer para Portugal. Estamos, aliás, agora a cumprir exatamente 10 anos sobre a altura em que Durão Barroso se demitiu de Primeiro-Ministro, quando fugiu de Portugal para assumir o cargo de Presidente da Comissão Europeia, aliás, numa ação também ela de má memória, de ter sido porteiro na base das lajes que abriu as possibilidades de se realizar uma guerra ilegal, que foi a guerra do Iraque, mas estamos agora a passar sobre 10 anos e é inevitável começar a fazer um balanço destes 10 anos de Durão Barroso. Se nós formos a ver aquilo que foram as promessas, aquilo que foi dito e aquilo que foi cumprido, verificamos que de facto muito pouco ou quase nada resta daquilo que Durão Barroso se comprometeu. Aliás, eu diria que a palavra que mais se ouviu nos discursos de Durão Barroso foi solidariedade. E nós chegamos ao fim destes 10 anos numa Europa cada vez mais desigual, com o maior número de desempregados de sempre e com um recorde de injustiça social, de pobreza, e isso seguramente não é um bom cartão para o Presidente da Comissão. Ele, quando foi para a Comissão Europeia, dizia-se que iria fazer bem a Portugal por ser português. Era um péssimo argumento, desde logo, porque é contra os próprios regulamentos da Comissão Europeia, que não permitem que nenhum presidente, nem nenhum comissário esteja para defender o seu país. Mas seja como for, verificou-se que foi de facto 10 anos muito maus para Portugal e para o projeto, como disse, para o projeto da União na totalidade. Durão Barroso comprometeu-se na sua chegada com o Pacto de Estabilidade e Crescimento e com a Estratégia de Lisboa. Da Estratégia de Lisboa, a avaliação que foi feita foi de um total fracasso. Do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o que resta é mesmo o pacto. O Estabilidade e Crescimento não existiram, embora, como se sabe, eu não estou de acordo com este pacto, porque ele prevê reformas estruturais que são contrárias ao que eu entendo que é uma política justa. Mas depois o que é que fica na memória do mandato de Durão Barroso? Fica a vergonha do referendo do Tratado Constitucional, com Durão Barroso a chantagear os povos da França e da Holanda por terem dito que não, e a dizer que se dissessem que não, sairiam da União Europeia e do euro. Não saíram da União Europeia e do euro, e houve de facto um não. A seguir ao Tratado Constitucional, a primeira aldrabice, que foi o Tratado de Lisboa, em que o Parlamento foi posto de lado e foram os governos que começaram a ter poder, e daí saiu o Tratado de Lisboa, que dá poderes diferentes aos diferentes países, mas sobretudo poderes aos maiores países. Fica também na memória do mandato de Durão Barroso as troicas, o incumprimento dos critérios de Maastricht quando se trata dos poderosos. Os critérios de Maastricht nunca tiveram multas nem sanções quando foram incumpridos pela Alemanha, mas tiveram multas e sanções associadas quando foram incumpridos por Portugal ou por outros países do Sul. Temos uma vergonha de negociação do orçamento comunitário em que Durão Barroso pura e simplesmente não se aliou ao Parlamento, pelo contrário preferiu fazer uma aliança com os governos e aprovar para este quadro comunitário próximo o orçamento mais baixo da história da União Europeia. E Durão Barroso termina de forma irónica este seu mandato numa altura em que o Tribunal Europeu de Justiça aplica uma multa a Portugal de 3 mil milhões de euros por uma decisão que foi tomada no seu governo em 2002, quando foi da privatização da rede fixa universal à Portugal Telecom. E, portanto, esta é de facto uma forma irónica de terminar. O Durão Barroso termina com uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu, que foi um processo aberto pela própria Comissão Europeia, de uma medida que ele, enquanto Primeiro-Ministro, tomou em 2002, como referi. Nós não podemos dizer que a culpa é toda de Durão Barroso, seria, aliás, injusto dizê-lo, mas o que resta destes 10 anos é que Durão Barroso nada fez para mudar esta situação. Nem Durão Barroso, nem a sua família política. E, portanto, há fatores externos, mas Durão Barroso foi sempre prometendo fazer coisas que nunca cumpriu, como, por exemplo, a mutualização da dívida, a criação de emprego, políticas para o crescimento, investimento. Não, pelo contrário, Durão Barroso acabou por deixar-se levar por aquilo que foi um desvio da União Europeia para os interesses dos mais fortes e a sua dominação sobre os mais fracos. E isso é de facto a grande responsabilidade de Durão Barroso. A culpa tem-se por atos e por omissões. Durão Barroso foi um presidente omisso. Aliás, ele, quando entrou, nunca pôde usar o nome de Durão Barroso como presidente da Comissão, foi sempre José Manuel Barroso, porque era impronunciável para muita gente a palavra Durão, e percebe-se porque ele nunca foi Durão, nunca foi firme, nunca foi forte. Aliás, foi bastante molezinho
quer com os mercados financeiros, quer com a senhora Merkel, quer com o diretório e, portanto, destes 10 anos de Durão Barroso como Presidente da Comissão Europeia, são 10 anos de má memória, mas são sobretudo 10 anos de destruição do Estado Social e de direitos que a União Europeia tinha conquistado. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Bom dia, obrigada.